Quem aí já ouviu a frase, tá tudo liberado? Era assim que praticamente o Império Romano vivia quando o assunto era a satisfação pessoal e o prazer. Mas será que realmente era assim? Olá, viajantes da história! Hoje vamos falar um pouco sobre como eram as relações íntimas na Roma Antiga. Ficou curioso? Então já deixa seu super like, sem mais demora, vamos ao vídeo! O papel na função de Roma. Na maioria dos livros de história não se fala muito sobre Roma nos dias que antecederam a sua transformação em uma república. Talvez pelo fato da Roma pré-republicana poder muito bem ser considerada uma nação de bandidos. Por causa de seu vasto poder, os romanos expandiram seu território, visando as cidades-estado vizinhas e simplesmente levando o que queriam, inclusive as pessoas. Um dos exemplos mais infames disso aconteceu no ano de 750 a.C., depois que os romanos decidiram que precisavam aumentar um pouco da população. Para isso, eles raptaram e engravidaram as mulheres dos sabinos, vizinhas, e assim botaram caldo no caldeirão cultural que veio a ser Roma. Funções adicionais dos gladiadores. Depois dos escravos, os entertainers, comediantes, atores, animadores, etc., era o degrau mais baixo da sociedade romana. Como os gladiadores eram, teoricamente falando, entertainers de primeira linha em Roma, não é surpresa que muitos homens e mulheres quisessem satisfazer seus desejos através deles. Esses casos incluíam encontros discretos nos quais as esposas de figuras proeminentes pagavam para serem agradadas pelos campeões da arena. E como qualquer tipo de relação de celebridades de alto nível, elas não estavam livres de escândalos. Faustina, esposa do imperador Marco Aurélio, era tão entusiasmada pelos gladiadores que seu marido consultou um oráculo sobre a situação, que sugeriu que Faustina tivesse relações com o gladiador e que o gladiador em questão fosse executado em cima dela, para que ela se banhasse no sangue dele e fosse purificada de sua luxúria. Marco Aurélio fez o que o oráculo disse, mas, imediatamente depois do feito, teve fim semelhante pelas mãos de Faustina. Beijos pelo mundo. Os antigos romanos adoravam beijar, tanto que espalharam a tradição por seu império e, consequentemente, ao redor do mundo. O beijo era uma parte tão grande da vida romana que se tornou codificada na lei e no costume social. Os romanos desenvolveram uma fixação com isso. Eles estavam obcecados com a forma como o beijo era feito, quem deveria ser beijado e sob quais circunstâncias alguém deveria ser beijado. Eles também se beijavam apaixonadamente diante de um grande grupo de pessoas, como parte de sua cerimônia de casamento, uma tradição que continua até hoje. Homossexualidade sim, mas não para todos. Na Roma Antiga, os homens eram completamente livres para ter relações entre pessoas do mesmo gênero, mas havia algumas limitações. Primeira, a única maneira de fazê-lo abertamente e não perder a posição social era ser o parceiro dominante da relação. Nesse caso, você podia se envolver livremente com quem quisesse, incluindo escravos, trabalhadoras das relações e até mesmo atores. No entanto, homens e mulheres certamente não eram de igual posição na Roma Antiga. Devido aos rigorosos papéis de gênero, os romanos desaprovavam que as mulheres assumissem qualquer tipo de papel dominante na sociedade. Assim, as relações entre mulheres tipicamente envolviam também um homem, pois o fato de adentrar-se era um símbolo de poder, fato que, de qualquer forma, mostra que eles eram um tanto liberais. Muitos casais não se importavam em trazer pessoas diferentes para a experiência. O gênero não importava, desde que todos estivessem se divertindo e a família estivesse estável quando o ato fosse praticado. O imperador Adriano era conhecido por se envolver em atos poligêneros sem o conhecimento de sua esposa, Vívia Sabina. Através dessas relações, ele encontrou sua alma gêmea, um adolescente chamado Antino. Por fim, Sabina ficou sabendo e se tornou infeliz, e Antino desapareceu. Tomado pela tristeza, Adriano declarou Antino um deus e ordenou sua adoração por todo o império. Virgens divinas. Uma pedra angular da fé durante os dias pagãos de Roma, as virgens vestais cuidavam do templo de Vesta, deusa do lar. Elas eram supervisoras divinas da segurança de Roma sob os olhos dos deuses, e havia 6 delas em todos os momentos. Elas eram escolhidas quando tinham entre 6 e 10 anos de idade, para servir durante 30 anos, período do qual deveriam permanecer virgens.
As virgens estavam fora do alcance de todos os homens romanos, mas os imperadores muitas vezes extrapolavam as regras. Heliogábalo, por exemplo, se casou com uma virgem vestal em uma tentativa de gerar filhos divinos. Soldados autorizados a forçar relações. Forçar uma mulher nascida livre em Roma podia trazer muitos problemas, mas nos primórdios se podia fazer quase tudo a um escravo sem que ninguém sequer se preocupasse. Quando os exércitos faziam campanha em terras estrangeiras, os soldados eram pagos através de saques, o que significava que, em vez de moeda, eles podiam reivindicar qualquer coisa encontrada nas terras conquistadas. Isso incluía metais preciosos, comida, arte e até pessoas. As pessoas feitas prisioneiras pelo exército romano eram consideradas escravas e os soldados eram livres para fazer o que quisessem com elas. A consanguinidade era relativamente comum. Embora não fosse particularmente difundido e fosse desaprovado pela sociedade em geral, o incesto também existia na Roma Antiga. Tipicamente, os envolvidos eram aqueles que conseguiam escapar como figuras políticas poderosas. Um dos mitos mais famosos de incesto envolve Nero, que se dizia ter tido relações com sua mãe, mas, no entanto, esse mito já foi suficientemente refutado. Imperadores depravados. O fato de alguém ter poder suficiente para fazer o que quiser, na maioria das vezes sem consequência, pode levar alguns aos atos mais insanos e depravados que a mente humana pode imaginar. O imperador Nero, uma vez, transformou um homem em um eunuco e depois se casou com ele, apenas pelo fato dele se parecer exatamente como sua falecida esposa, que ele havia assassinado enquanto estava grávida. Nero fazia seu eunuco se vestir com as roupas de sua falecida esposa. Calígula roubava mulheres de seus maridos, tinha relações com suas irmãs, organizava festas só para adultos e entregou a todos os caprichos luxuosos. As trabalhadoras. Os romanos eram cativados pelas relações íntimas em todas as suas formas. Portanto, as pessoas que ganhavam a vida através delas não se incomodavam. Na maioria das vezes, as trabalhadoras eram escravas ou mulheres libertadas. Mas também existiam as cortesãs de nascimento livre, de alta classe, muito bonitas e ativas na vida romana. No ano 40, o Estado tributou oficialmente a profissão, o que a cimentou como um negócio legítimo, sendo promulgadas leis que proibiam penalidades morais às trabalhadoras por suas ações. Assim, enquanto os romanos regulares tinham que aderir a um código moral rígido sob o reinado de Augusto, as trabalhadoras eram livres para fazer o que quisessem. E você já tinha ouvido falar sobre esses costumes? Não são tão diferentes de hoje em dia? Deixe o seu comentário nos contando o que achou. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.